Com essa alta na Bolsa de Valores, nesse ano, até agora, em apenas um mês, subiu mais de 13%, mesmo com a queda na data de gravação desse vídeo, e pegando-se os últimos 12 meses com uma alta de 45% no Ibovespa, quem poderia imaginar, começa a ficar mais difícil encontrar pechinchas. Você provavelmente fica se perguntando, cara, onde que eu vou colocar meu dinheiro agora? Tá mais difícil, eu vou comprar Bitcoin, vou comprar ativos dolarizados, mas ainda eu quero investir mais no Brasil, eu quero seguir o meu plano. O que eu faço agora, hein? Olha, eu não sei se você sabe, mas o Ibovespa, ele não representa fielmente tudo o que aconteceu na nossa bolsa. O que eu quero dizer com isso? O Ibovespa é uma cesta. É igual a sua carteira de investimentos. Pensa na sua carteira como uma cesta. Tem vários ativos. Só que você não concorda que os ativos que você tem na sua carteira, na sua cesta, não correspondem aos ativos da carteira do vizinho, do amigo ou de alguém que você viu na internet? É a mesma coisa. A carteira do Ibovespa pode ser muito, mas muito diferente da sua. E por conta disso, pode haver ações por aí ainda bastante descontadas e que por isso, mesmo com toda essa alta, você poderia comprar essas ações agora, sendo sempre importante lembrar que ainda há muito dinheiro na renda fixa, muito dinheiro alocado em renda fixa e que provavelmente, com o juro brasileiro começando a cair de verdade, esse dinheiro vai começar a migrar para a renda variável. Então você precisa ser o primeiro a comprar. É aquele ditado, o que o sábio faz no começo, em antecipação, o tolo faz no final. Mas sim, ficou mais difícil. Você não tem agora mais uma Vale a R$50, uma Petrobras a 30 nesse momento. Ficou mais difícil, mas ainda dá para pescar alguma coisa. E nesse sentido, eu quero te trazer aqui uma estratégia que o Buffett adotou no começo da sua carreira, lá com seus 30 e poucos anos. Depois ele mudou essa estratégia, mas ele mudou por necessidade de tamanho de capital, que é a estratégia antiga do Benjamin Graham. Mas eu quero te trazer aqui uma outra perspectiva e como essa estratégia é poderosa e por que eu venho adotando ela na minha carteira de investimentos. Não totalmente. Saiba você que a melhor estratégia com ações para longuíssimo prazo, dormir tranquilo, aposentadoria, é você focar em empresas de alta qualidade que sejam baratas. Contudo, as empresas de altíssima qualidade já não estão mais tão baratas assim, com raras exceções. Ainda assim, você pode encontrar uma categoria de ações que não são premium, digamos assim, não é o top do top, mas são empresas lucrativas, com uma dívida que não está fora do controle, são empresas boas, muito embora elas não ostentem tanta previsibilidade na geração de receita e de caixa e também não apresentem um alto retorno sobre o patrimônio líquido. Então perceba o seguinte, quando o mercado inteiro está estressado, não é o caso agora, você deve priorizar aquelas melhores empresas, tipo um Itaú da vida, tipo um BTG Pactual, tipo uma Porto Seguro, quando tá tudo muito estressado, porque é a oportunidade da sua vida comprar as melhores empresas da bolsa praticamente de graça. Mas quando isso acaba, você pode utilizar dessa estratégia, que olha só, nesse livro aqui, o autor fala muito bem a respeito dessa estratégia que o Buffett adotou quando ele era gestor da Buffett Partnership. Falei sobre isso com os membros, fiz uma resenha desse livro. E deixa eu só ler aqui para você um trechinho que está logo na introdução do livro, que foi o próprio Buffett falando em 1999. Olha isso aqui. Não dispor de muito dinheiro é uma grande vantagem estrutural. Acho que eu seria capaz de gerar lucros de 50% ao ano com $1 milhão. Ou melhor, tenho certeza de que seria. Posso garantir isso. E você vai me perguntar, cara, como assim 50%? Eu vi que, na verdade, o Buffett ele fez 20% ao ano. Sim, mas durante 80 anos. Quando ele estava na Buffett Partnership, ele fez quase 30% ao ano. Ele bateu o Peter Lynch. Então essa história é pouco contada. O Peter Lynch, por mais de 10 anos, também chegou a 29% ao ano, mas o Buffett até por mais tempo do que isso. E aí depois que o retorno dele foi caindo, por quê? O grande motivo é a escala. Se você tem uma gigante como a Berkshire Hathaway, conseguir 30% ao ano, no longo prazo, chega a ser loucura. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, percebe o que ele falou? Eu conseguiria 50%. E posso garantir isso. Por que ele falou isso com convicção? Porque com quantias menores, ele iria explorar small caps. Sabe aquelas empresas que não estão nesses maiores índices tipo Ibovespa ou S&P 500 nos Estados Unidos? Sabe essas empresas que as casas de análise, que os bancos, que as corretoras quase não olham? Especialmente porque são empresas muito pequenas e com baixa liquidez?
Mas aí eu te pergunto, você que já tem uma carteira montada com essas empresas top, igual eu falei, Itaú, etc., e agora quer comprar empresas que ainda estejam baratas, você tem mais de 10 milhões de reais para investir? Porque na visão do Buffett, mais ou menos isso seria quantia pequena. Ele cita até mesmo até 10 milhões de dólares. Então isso é considerado pequena quantia, por mais que a gente saiba que não. E aí o que acontece? Como essas empresas elas ficam esquecidas, elas ficam muito baratas. Para além disso, mesmo que elas não sejam empresas muito pequenas, talvez até de porte médio para a Bolsa de Valores, eventualmente elas estão com um desconto tão grande sobre o valor do patrimônio líquido, tão grande, que a sua margem de segurança, o conceito trazido pelo Benjamin Graham, é enorme. E aí você está comprando uma pechincha. Na época, o Buffett chamava essa estratégia de comprar bituca de charuto ou de cigarro. É você comprar empresas que não sejam de tanta qualidade, mas que estejam tão baratas que a probabilidade de você perder dinheiro é baixíssima. Claro, precisa diversificar, porque daí é muito difícil você concentrar muito numa ação que não seja premium, mas eventualmente você pode encontrar até boas empresas só porque elas não fazem parte daquela lista de empresas que estão sob cobertura das casas de análise, essa ação fica de fora, fica muito barata. E eu quero te mostrar aqui o que aconteceu, claro, o que aconteceu no passado não é garantia do futuro, mas o que aconteceu no passado de maneira repetida te dá uma probabilidade maior de se repetir. Probabilidade não é certeza, só significa que tem mais chance de acontecer. Só isso. Então deixa eu te mostrar aqui alguns casos. Quero te trazer 5 casos. Primeiro caso, JHSF3. Uma empresa que, olha só, vale 6,5 bi, ainda é uma small cap. Mas quer ver só o que aconteceu com ela? Nos últimos 12 meses, a ação subiu 143%. Ela custava lá seus R$4 em apenas 12 meses. E aí, nesse momento, a ação alcançou o valor de patrimônio líquido. Por isso que o indicador preço sobre valor patrimonial está em 1,02. Mas quer dizer que a ação negociava muito abaixo disso, muito abaixo. Você pode até conferir aqui no histórico, olha só, 0,46. E aí eu te pergunto, essa empresa era uma empresa super endividada? Relação dívida líquida sobre EBITDA não era algo preocupante, estava aqui em 2,28, até 3 vezes EBITDA, você não precisa arrancar os cabelos, meu Deus do céu, que loucura. Indo aqui para o histórico contábil, desde 2017, só lucro. Então esse aqui foi um caso de empresa com lucros, dívida que não está em patamar exagerado e que estava negociando abaixo de 50% do patrimônio líquido. E o que aconteceu com esse rally da bolsa? Subiu quase 150%. Perceba a característica small cap e com alto desconto sobre o patrimônio líquido? Outro caso, Banco Pine, que agora negocia a quase 2,5 vezes. A gente está falando aqui de uma ação que ficou cara. Por quê? Cara, você tem noção do que valia essa ação aqui? Subiu 216% nos últimos 12 meses. E se você pegar aqui desde 2023, a ação valia uns R$2. E o que acaba acontecendo com essas ações que ganham notoriedade por terem subido tanto? Elas passam a ter mais liquidez. Então olha só, agora a empresa vale 3 bi e tem uma liquidez aí de 4 milhões. À época, não tinha nem R$1 milhão de liquidez. E qual era esse indicador? Preço sobre valor patrimonial, 0,45. Caramba, hein? Outro caso, Banrisul, só que nesse caso aqui ainda nem alcançou o valor patrimonial. E o que aconteceu com o Banrisul? Subiu quase 80% e nesse ano sobe 20%. Igualmente, empresa que dá lucro, mas é aquilo, é empresa top, alto retorno sobre patrimônio líquido? Não é o caso. ROI aí de 10, 11, olhando aqui o histórico, média abaixo de 10. Contudo, você tem uma margem de segurança enorme ao comprar muito abaixo do valor patrimonial. O Graham, por exemplo, quando ele analisava empresas que tem muito estoque, ele pegava e dava um desconto em cima do estoque e depois verificava se ainda a empresa estava muito barata no balanço patrimonial. Então pegava lá o estoque e descontava quase 30%. Claro que variava de empresa para empresa, mas ele descontava o valor de estoque e depois avaliava. A empresa ainda vale muito mais, o seu ativo circulante vale muito mais do que todo o passivo da empresa. Essa é a margem de segurança. Claro, de novo, tem que ter um filtro mínimo. Tem que ser empresa que dá lucro consistente, não pode ter uma dívida extremamente agressiva, que supere 3 vezes EBITDA, e o desconto sobre o valor patrimonial tem que ser considerável. Não adianta nada 0,90, aí já não tem tanto desconto. Aí é melhor focar
nas empresas premium. Lembrando que essa estratégia não substitui, só complementa a sua carteira. A estratégia principal é buscar as melhores. Só que, se elas não estão baratas naquele momento e eu tenho oportunidades em empresas de segunda linha, eu sei que o nome pode ser um pouco pejorativo, mas no sentido de estar atrás dessas grandonas, dessas tops, e aí você pode encontrar oportunidades como estas que eu estou mostrando, que já foram oportunidades. Ah, mas Banrisul ainda tem um bom desconto. Banrisul ainda tem um bom desconto, mas eu prefiro buscar descontos ainda maiores, especialmente se é possível encontrar isso no mercado financeiro. Outro exemplo, esse aqui, hein? Cogna. Cogna subiu 220% e ainda matou uma narrativa que havia no mercado, que era a seguinte: o PVP tá 0,20 como tava, chegou a 0,20, mas 0,20, cara, é puro ágio aqui. Sim, tinha muito ágio das aquisições, mas ainda assim era um desconto absurdo, e o mercado reprecificou. A dívida não é absurda, é empresa de ROI mais baixo, chegou a reportar prejuízos pontuais, só que em 2020 foi muito forte e depois se recuperou. Aqui o caso não era tão óbvio no sentido de tem muito ágil, a empresa precisa se recuperar, teve um prejuízo forte em 2020, então aqui foi mais difícil, mas os outros não. E veja que eu falei do lucro consistente, então eventualmente Cogna ficaria de fora, mas só para você ver o potencial disso aqui, de buscar empresas com alto desconto sobre o valor de patrimônio líquido. E tivemos um último caso, que foi o da Neo Energia. A empresa vai fechar o capital, não é small cap, mas ficou negociando abaixo do valor patrimonial por um longo período. Ela ficou aqui a 0,70 por um longo período. E aí no fechamento de capital, você teve que oferecer pelo menos o valor de patrimônio líquido. Por conta disso, a Neo Energia estourou 70%, mesmo sendo uma empresa já de médio porte. Deu para notar que o principal fator aqui foi o indicador preço-valor patrimonial de empresas consistentes, com lucros consistentes, e que de preferência sejam small caps. Deu para notar esse padrão? Lembrando que padrão é o quê? Ele funciona até não funcionar mais. Mas seria basicamente isso, ou algo similar a isso, que o Buffett buscaria com pequenas quantias. Entendi, Luan. Mas como que eu encontro essas empresas? Como que eu faço uma filtragem? Olha, uma solução é você entrar para a minha comunidade, onde eu posto vídeos exclusivos, analisando empresas que muitas vezes estão fora do radar. Tem empresa na minha carteira que eu tô indo por esse caminho. Todos os aportes eu coloco lá na comunidade. Não bastasse isso, tem a minha planilha de valor intrínseco, relatórios de análise. Agora a gente começou a fazer análise dos resultados trimestrais das empresas da bolsa e ainda tem meu curso, Formação Mira Invest. Tem tudo lá na comunidade para testar. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, Luan, eu só quero os vídeos exclusivos. Então tá, basta se tornar membro do canal aqui no YouTube. Mas uma forma de você filtrar empresas muito baratas pelo método do Graham é vir aqui no Investidor 10 em ranking de ações mais baratas, Graham. Esquece esse upside Graham aqui, isso aqui não interessa muito. O que vai interessar é você pegar aqui empresas com PVP muito baixo. Por exemplo, Light. Aí Light é BO, né? Você não quer BO. Ó, recuperação judicial, já coloca o alerta aqui. Você vai aqui em contábil, é prejuízo. Você não quer BO, você quer unir o muito barato com a consistência. É isso que você quer. Minupar não, ó, 1,55. Allied entraria. Elbor, aí você tem aqui um problemão. Por quê? Olha o tamanho dessa dívida, cara. Não, você não quer BO com dívida. Basa, ó, Banco da Amazônia. Será que vai? Ó, tem um desconto bacana, não muito abaixo do Banrisul, lucros consistentes, aqui até daria. Poderia entrar aí na sua lista. Só que detalhe, liquidez baixíssima, tá? É bom ter muita ciência disso. Menos do que 500 mil por dia. E assim você vai vendo. Ó, você tem Petro recôncavo. E essa Mitre, só 0,44. Então, dívida alta. Não. Então esses são os filtros. Você pode fazer por aqui e análises mais detalhadas lá na comunidade. Sendo assim, para resumir, como estratégia secundária na sua carteira, você pode sim adotar o método do Benjamin Graham com adaptações, colocando como filtros básicos empresas com lucros consistentes, com dívida que seja inferior a 3 vezes EBITDA e com alto desconto sobre o valor patrimonial da ação, de preferência abaixo de 0,70. Para mim seria o teto pensando nessa estratégia. Se não, eu prefiro focar nas empresas premium e aguardar colocando no caixa a fim de aguardar alguma correção mais interessante até que essa empresa ou essas empresas fiquem mais descontadas. Beleza? Se esse vídeo te agregou de alguma forma, você me ajuda só clicando aí embaixo no botão de gostei e eu te vejo no próximo vídeo.